Olá, meu nome é Maia, eu faço parte da Paz Tia de São Gonçalo e você está assistindo a mais uma ministração dos nossos cultos de celebração. Então fique agora com a palavra abençoada do Senhor. Você quer saber o segredo para ter uma vida de prosperidade aqui na Terra? A Bíblia nos ensina que prosperidade não é só dinheiro ou bens, mas também saúde, paz e bênção. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. Segundo, seja generoso e justo com o próximo. Terceiro, obedeça à palavra de Deus. A obediência abre as portas da bênção. Quer prosperar? Comece hoje, vivendo para Deus com fé e ação. E o tema da mensagem de hoje, eu quero aprofundar mais um pouco naquilo que nós fechamos na semana passada. Nós começamos a falar na semana passada, o terceiro tópico da mensagem, sobre a importância da semeadura, a importância da semente. E o tema da mensagem de hoje é semeadura que gera colheita, o poder espiritual da generosidade. Às vezes a gente não tem noção de como há poder na generosidade, de como há poder quando eu entendo, quando eu vivo e quando eu pratico esse princípio. Quero ler de forma introdutória 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Verso 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém, queridos? Que palavra profunda que Paulo libera sobre a igreja. Ele estava falando a respeito de coleta, ele estava falando a respeito de ofertar, a respeito de sermos generosos. E ele traz esse ensinamento muito poderoso, muito profundo, para que a igreja em Corinto pudesse romper ainda mais nessa área. Porque quando eu entendo o poder espiritual da semeadura, eu estou abrindo um caminho para uma colheita abençoada. Amém, queridos? Então, desde Gênesis, Deus estabeleceu um princípio que governa tanto a natureza quanto a vida espiritual, a lei da semeadura e da colheita. Eu lembro que na semana passada eu falei, se você quer colher abacaxi, você precisa plantar a semente de abacaxi. É uma coisa muito óbvia. Mas às vezes no mundo espiritual, nós queremos colher algo que não estamos plantando. Como que vai funcionar isso? Não vai funcionar, não vai acontecer. Porque a lei da semeadura, ela é ensinada desde Gênesis, desde o princípio, para nos instruir a respeito da colheita. Ela vai depender da qualidade e da marca da minha semente. Amém, queridos? Tudo no reino começa com uma semente. A salvação chegou através da semente prometida que era Jesus, o Cristo. O reino é comparado a uma semente de mostarda, não é verdade? A palavra é uma semente e a fé, ela cresce como uma semente. Então você percebe que não de forma aleatória, a Bíblia, ela faz essa metáfora, ela traz essa ilustração para compreendermos melhor a importância da semente, a importância daquilo que eu planto. Então a pergunta nunca é apenas quanto eu tenho,
mas o que estou fazendo com aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Isso é uma pergunta muito profunda, querido. Nós poderíamos parar a mensagem agora aqui e ficar pensando sobre isso. Não é sobre quanto eu tenho, é sobre o quanto eu tenho exercido a mordomia, que nós vimos na semana passada, sobre aquilo que Deus tem me dado. O reino não recompensa quem retém, o reino multiplica quem semeia. Onde termina a capacidade humana, começa o poder multiplicador de Deus. Amém, queridos? A partir dessa introdução, de você entrar comigo dentro da nossa linha de raciocínio, eu quero pensar com você em alguns pontos fundamentais sobre a lei da semeadura. O primeiro ponto é: toda colheita começa com uma semente. Eu quero ler o texto de Gênesis. Eu vou pegar alguns textos com alguns personagens para a gente compreender melhor, que fala do momento que houve uma grande fome em Gerar. E aí Isaac estava lá em Gerar. E olha a palavra que vem para Isaac: houve naquela terra, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, o Senhor falou com Isaac: não desça para o Egito, procure estabelecer na terra que eu lhe indicar. Isso aqui é muito forte, querido. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Aí você pode estar se perguntando: mas pastor, não havia fome naquela terra? O texto não fala que havia fome naquela terra. Como que Isaac, ele prosperou de tal forma, mesmo vivendo em uma região onde a fome estava imperando? E é interessante que, me chamando a atenção, a primeira coisa que Deus fala para Isaac, o que Deus fala para Isaac? Não desça para o Egito. Quando pensamos em Egito, o que nos remete? Nos remete ao mundo, às práticas do mundo, os modos operantes do mundo. E é muito mais interessante: não desça para o Egito. E às vezes, queridos, eu e você, em um momento de fome, em um momento de escassez, em um momento de crise, nós recorremos para o Egito. Nós descemos no sentido de nos subjugarmos ou de nos equiparar a princípios que são do Egito. E aí, o que vai ocorrer com isso? Nós vamos estar saindo da direção de Deus, porque o que Deus fala com Isaac? Não desça para o Egito, antes o que? Estabeleça residência, fixe residência, permaneça aonde você está, e nessa terra você semeie. Aleluia, querido. Nessa terra você semeie. Mas, Senhor, existe fome na terra. Mas, Senhor, como eu vou prosperar? Deus abençoou aquela semeadura porque houve obediência na semeadura de Isaac. Isso muda tudo, querido. Quando eu consigo entender isso, quando eu consigo me posicionar em relação a esse texto, a não descer para o Egito, a não buscar recursos que não fazem mais sentido com a nossa vida, com quem nós somos hoje, antes eu decido obedecer a Deus, mesmo quando tudo vai mal.
porque tudo ia mal naquela terra. O texto fala que havia uma grande fome naquela terra. Naturalmente, era o pior momento para plantar. Mas Deus, Ele honra a obediência. Isaac colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano, querido. A crise não impediu a colheita, porque Deus estava na semeadura. E Deus, Ele vai estar na semeadura quando a semeadura ela for direcionada por obediência. Quando ela for direcionada pelos céus. E não por aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, não por aquilo que o meu intelecto me mostra que eu tenho que fazer, não que isso não seja importante, mas eu preciso principalmente estar sensível àquilo que Deus está mandando eu fazer. Isaac, não desça para o Egito. Isaac, semeie nessa terra, porque é nessa terra que você vai ser abençoado. Amém, queridos? Um outro princípio muito poderoso que nós vemos aqui, às vezes nós ficamos inquietos, trocando de lugares, trocando de estratégias, trocando um monte de coisa na nossa vida, quando na verdade, em muitos casos, não estou generalizando, mas em muitos casos Deus quer que eu insista naquela terra. Deus quer que eu insista naquela direção. E se eu estou com sensibilidade com os céus, Ele vai me mostrar o tempo certo de eu desistir, de eu parar. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? Mas eu preciso andar em obediência. Não era o melhor momento. A crise era grande. Muitas pessoas deixam de plantar porque olham apenas para as circunstâncias. Pastor, eu não vou dar o meu dízimo, não, porque está agarrando aqui, eu vou segurar meu dízimo, porque posso precisar aqui. Meu irmão, esses tipos de pensamentos atraem maldições. Não estou te amaldiçoando, tá bom? Mas esse pensamento, ele automaticamente vai atrair, querido. Porque eu estou botando em xeque a minha confiança em Deus, eu estou botando em xeque a minha fé, eu estou botando em xeque o Deus que eu sirvo. Olha quantas coisas, olha quantos princípios eu estou quebrando. E aí, aquele valor do dízimo que você resolveu não dar, ele vai ser drenado por alguma outra coisa. E você vai falar, ué, ele sumiu de qualquer maneira? Sim, ele sumiu de qualquer maneira. Porque o princípio da obediência e da fidelidade foi quebrado. Quantos estão comigo que estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Então, quem vive pela fé, entende que Deus é maior do que qualquer crise. Deus, quando libera a promessa, Ele não vai consultar os economistas, Ele não vai consultar as estatísticas, Ele não vai fazer alguns cálculos, Ele simplesmente libera, porque Ele é Senhor acima de todas essas coisas. E aí, eu e você precisamos entrar nessa dimensão. Por quê, queridos? A semente plantada com obediência produz milagres que o dinheiro jamais compraria. Como eu falei no Tadel, eu estava pela manhã ouvindo o doutor Augusto Cury. Você conhece o doutor Augusto Cury. Ele estava falando que as famílias que são mais conturbadas, mais deterioradas, é de classe média alta, querido. Nada contra ser rico. Quem quer ser rico aqui? Eu quero ser rico. Mas é entender a prosperidade com propósito. Isso faz toda a diferença. Aqueles que enriquecem com propósito continuam sendo felizes. Aqueles que enriquecem com propósito continuam tendo suas famílias abençoadas. Aqueles que enriquecem com propósito continuam tendo filhos abençoados. Mas aqueles que enriquecem e se perdem do propósito, o casamento é quebrado, os filhos são quebrados,
e inicia uma etapa de quebradeira na vida daquele indivíduo. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando contra enriquecer. Eu estou falando em enriquecer sim, em ser próspero sim, mas com propósito. Amém, queridos? O segundo ponto que eu quero pensar com você é que a generosidade, ela quebra o espírito da avareza. A viúva de Sarepta, ela nos ensina que quem confia, entrega. Você conhece esse cenário da viúva de Sarepta, amém? Quando Elias, 1 Reis 17, né? Quando Elias libera a palavra que não choveria na terra pelos próximos anos, e o Senhor lhe dá uma direção para Elias. Ele manda que Elias fosse para o rio, qual o nome do rio mesmo? De Querite, e lá ele beberia daquelas águas e os corvos iriam alimentá-los. E assim acontecia, de manhã os corvos alimentavam, à noite da mesma forma acontecia. Passado algum tempo, o rio secou, não chovia sobre a terra. E aí Deus vai, quem deu a direção para Elias para ir para Sarepta? Deus. Deus vai dar a direção. Elias, olha só, agora levanta o seu acampamento e vá para Sarepta. Lá eu vou suprir as suas necessidades. E Elias, quando ele entra, eu estou resumindo, Elias, quando ele entra na cidade de Sarepta, o texto fala que na entrada da cidade de Sarepta, ele vê uma mulher, uma viúva, catando alguns gravetos. E ele aborda aquela mulher: ei, me dá um pouco de água para beber. Não é assim o texto, queridos? E enquanto aquela mulher caminhava para ir pegar água para beber, o que ele fala? Traz também, algumas versões falam bolo, outras versões falam pedaço de pão. Prepara também um bolo, um pedaço de pão e traga para mim comer. Você consegue imaginar essa mulher olhando para ele? Como assim? Você consegue imaginar a cara dessa viúva? Como assim? Eu estou catando aqui alguns gravetos para ir para casa fazer a minha última refeição, porque eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, para fazer a minha última refeição, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. E o Senhor me pede isso. Aí o que Elias fala para ela? Não tenha medo. Aí ele libera lá a palavra, não tenha medo. Aquela mulher decidiu o quê? Obedecer. Ela foi e fez conforme o profeta havia orientado. E você conhece o final da história. O que aconteceu? Multiplicou tanto que não faltou alimento nem para ela, nem para a família e nem para o profeta. E aí, querido, não sei se você já leu esse capítulo todo, o que acontece depois? Se você continuar lendo 17, o filho da mulher morre. Aí ela vai, você veio para cá, eu estou parafraseando, né? Você veio para cá e agora o meu filho ainda morre, você veio trazer maldição, nananã. Aí Elias vai e fala com o Senhor. E o que acontece no final? Elias vai até a casa, sobe com o menino para o andar de cima, deita o seu corpo sobre o corpo do menino e o menino volta a respirar, a viver. Cara, olha o que... Cara, desculpa, gente. Irmãos, olha o que o bolo... Olha que um pedaço de bolo e um pouquinho de azeite gerou na vida daquela mulher. Gerou a ressurreição do filho dela. A semente é fantástica ou não é fantástica, querido? Quando ela é plantada, quando ela é entregue com obediência. Ela plantou um pedaço de bolo e ela colheu uma ressurreição. Aleluia! Ela colheu um milagre incrível. O filho daquela mulher voltou a respirar, porque houve o quê? Obediência na entrega
daquela semente, querido. Então, o que ela possuía, humanamente, era insuficiente, não é verdade? Mesmo assim, ela decidiu obedecer à palavra do profeta Elias. Quando ela entregou primeiro ao Senhor, Deus sustentou a sua casa durante toda a seca e Deus ressuscitou o seu filho. Ela não deu, preste muita atenção nisso aqui, queridos. Ela não deu porque sobrava. Ela deu por quê? Porque ela confiava. No sobrava, ela mencionou, era a última refeição dela, mas ela preferiu confiar. O que eu e você temos preferido fazer? Entregar e confiar? Ou temos cometido a tolice de reter? Temos cometido a tolice de desobedecer? A escolha é nossa. A escolha é nossa, queridos. Quantos estão comigo ainda aqui? Diga amém. Posso continuar? A generosidade revela onde está o nosso coração. Quem confia em Deus vive livre do medo da escassez. Quem entrega o pouco para Deus nunca fica sem o suficiente. Fala assim para o seu irmão: quem entrega o pouco para Deus nunca fica sem o suficiente. Não fica, gente, não fica. Não fica sem o suficiente. A palavra fala isso, né? Que nunca viu o justo mendigar o pão. A palavra diz isso. Isso é forte demais, querido. Terceiro ponto que eu quero pensar com você nessa linha de raciocínio da lei da semeadura. Deus multiplica aquilo que colocamos em suas mãos. Eu não podia fugir desse texto, da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu pesquei aqui alguns versículos. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tanta gente? Jesus disse: mande o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de quantos mil homens? 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e primeiro ele agradece e depois ele começa a repartir entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Isso aqui é um princípio muito importante, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Você conhece esse texto, né? Jesus estava ensinando a multidão e ele direciona os discípulos para que fossem até a cidade comprar alimento. Os discípulos questionam: o que a gente vai comprar para tanta gente e tal? Nem 200, acho que é 200 denários, né? Nem 200 denários compraria comida para esse povo todo. Aí levanta lá o André, subestimando o menino. Tem aqui o menino, subestimando a oferta do menino. Não subestime a sua oferta, querido. Ela pode ser multiplicada. Não subestime a sua oferta, ela pode ser multiplicada. Tem aqui um garoto e tal. Aí Jesus faz o quê? Traz os pães e os peixes. E aí Jesus nos ensina muitas coisas aqui. A gente pode aprofundar uma outra oportunidade. Ele nos ensina muitas coisas aqui com aquela oferta. E aquela oferta multiplica e alimenta em torno, talvez, de 10.000 pessoas. 5.000 homens, mais as esposas, quem não era, média para cá, média para lá, 10.000 pessoas. Como pode 5 pães e 2 peixes alimentar aproximadamente 10.000 pessoas? É milagre ou não é? Por que o milagre aconteceu? Porque aquela oferta foi entregue.
possivelmente aquela também poderia ser a última refeição desse garoto. Já parou para pensar nisso? Assim como lá a viúva de Serepta, esses pães e esses peixes poderiam ser a última refeição daquele garoto. E imagino quando André pede a ele, e talvez ele questionou, o texto não fala sobre isso, mas ele entrega aquela oferta. Ou seja, quando nós entregamos nas mãos certas, há milagres, queridos, há multiplicação. O pouco entregue vale mais do que o muito retido. O pouco entregue vale mais do que o muito retido. Então não subestime a sua oferta. Deus não pede porque precisa, Ele pede porque deseja nos incluir nos seus milagres. Já parou para pensar nisso? Quando eu entrego, eu não estou fazendo favor para Deus. Eu não estou fazendo favor para a igreja local, eu não estou fazendo favor para o pastor Marcos, pastor Lúcio, para quem quer que seja, não. Eu estou tendo a oportunidade de ser incluído no plano dos milagres de Deus. E aí muda tudo, querido, muda a minha compreensão com relação à minha entrega, porque eu começo a entender que eu estou sendo o maior beneficiado. Que eu estou sendo o maior beneficiado. Consegue entender isso, querido? O pouco nas mãos de Deus sempre será maior do que o muito guardado apenas para nós. O pouco nas mãos de Deus sempre será maior do que o muito guardado apenas para nós. Fala-se em nome de Jesus, que seja quebrado nessa manhã todo espírito de avareza, e eu recebo um espírito de liberalidade, de obediência, para a glória de Jesus. Amém. Aplauda Ele que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o último ponto que quero pensar com você é sobre a maior semeadura. A maior semeadura foi feita pelo próprio Deus. O que Deus semeou, querido? Gente, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, faz assim. O que Deus semeou mesmo? Tem coragem? Tem coragem? Deus semeou o seu próprio filho. É muito difícil, né, isso? Deus semeou o seu próprio filho. A maior semente, querido, já foi entregue. Porque Ele não ia nos ensinar algo que Ele não fosse o exemplo. Consegue entender? Ele não ia nos mandar fazer algo que Ele já havia feito. E Ele fez em proporções muito maiores. A maior semente foi feita pelo próprio Deus. João 3,16 diz o que, queridos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus por isso. Fala obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Toda generosidade nasce no coração do Pai, querido. Deus não apenas nos pediu para dar, Ele foi o primeiro a entregar. Ele semeou o seu Filho. Para quê? Para colher uma multidão de filhos. Olha a lei da semeadura. Ele semeou primeiro para colher uma multidão. E deixa eu te falar algo, você faz parte dessa multidão, amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia, nós fazemos parte. A lei da semeadura nos alcançou, amém, queridos? E por isso nós temos a eternidade. Por isso nós temos a certeza da salvação e precisamos ter. Jesus foi a semente que morreu para produzir
uma grande colheita. Se Deus entregou o seu melhor, nós também somos chamados a viver uma vida de entrega. Eu não estou falando aqui que você tem que dar ao seu filho. Acalma o coração, Maurício. Acalma o coração, Richard. Acalma o coração, pastor Marcos e Newton. Acalma o coração. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma vida de entrega. Se você consegue entender, você vai mensurar o que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida de entrega. Se Deus entregou o seu melhor, nós também somos chamados a viver uma vida de entrega. A cruz é a maior demonstração de que Deus sempre semeia antes de colher. Deus, Ele não vai tirar. Paulo fala lá o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, continuará suprindo essas sementes. Então quem semeia? Aquele que supre a semente aos que semeia, continuará suprindo essas sementes. Deus nunca vai arrancar de forma aleatória, querido. Ele é Pai, Ele nos ama, Ele deu o melhor dele. Então a cruz é a maior demonstração de que Deus sempre semeia antes de colher. E caminhando para o final, você pode ficar em pé. Como igreja, presta atenção de verdade nessa conclusão, querido. Que esse é o chamado de Deus para nós. Como igreja, precisamos entrar em um nível maior de entrega. Pastor, sim. Tiago vai falar que a vida é como um sopro ou como uma neblina. Não é isso que o Tiago fala? E o que aconteceu? Foi sexta, gente? Ou quinta? Lá na Venezuela. Quantos planos ficaram embaixo da terra ali? Pessoas de diversas classes sociais, inclusive atingiu muito a área nobre lá da Venezuela. Muitos prédios bonitos. A vida é ou não é como uma neblina? A vida ela é ou não é como um sopro? E eu preciso pensar nisso, querido. Você precisa pensar nisso. Ficamos às vezes tão atordoados, correndo atrás de tantas coisas e esquecemos de viver o melhor. Esquecemos de viver o melhor para Deus, esquecemos de viver o melhor no nosso casamento, esquecemos de viver melhor com nossos filhos, porque estamos consumidos por uma sociedade consumista. E esquecemos de viver o melhor, querido. Então, como igreja, precisamos entrar em um nível maior de entrega. Entregar o coração, os sonhos, os recursos, enfim, a vida por completo. Toda semente exige renúncia, e toda renúncia exige fé, e toda fé gera uma colheita. Gente, isso muda tudo, gente. Talvez hoje Deus não esteja pedindo apenas uma oferta financeira. Ele pode estar pedindo o seu tempo, os seus dons, o seu coração, o seu perdão ou a sua disponibilidade. Quem aprende a semear em Deus nunca vive em escassez espiritual. Gente, quem aprende a semear em Deus nunca vive em escassez espiritual.
E você acabou de ouvir mais uma ministração poderosa da parte de Deus. Esperamos você todas as terças aqui no nosso YouTube. E acompanhe também o nosso Instagram e Facebook para saber de todas as nossas informações. E é isso. Tchau!